Bom dia, queridos amigos, queridas amigas. Sou o pastor Telmo Noé Emerich, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, atuando aqui em Londrina, no Paraná, e desejo que a paz de Deus esteja com todos nós. Convido você para uma pequena oração inicial. Querido e amado Deus, muito obrigado que podemos, ó Deus, também meditar na Tua Palavra. Nós cremos que Tu estás aqui conosco e nos abençoas com a Tua presença. Vem com Teu Espírito nos iluminar e nos guiar. Seja feita a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu trago uma palavra para hoje que nós encontramos no Evangelho de João, o capítulo 14, os versículos 15 a 21, são palavras de Jesus Cristo. Ele diz assim: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Jesus diz de forma bem clara, para que a gente não tenha nenhuma dúvida: quem me ama, diz ele, guarda os meus mandamentos. Guardar aqui tem o sentido de obedecer. Jesus está dizendo: quem me ama faz aquilo que eu mandei fazer, me obedece. Interessante a reflexão sobre essa temática, pois se a gente pergunta às pessoas: você ama Jesus? Você ama Deus? A grande maioria das pessoas vai dizer: claro que sim, claro que eu amo. Mas elas estão confundindo amor com sentimento. E amar a Deus não é necessariamente gostar de Deus, mas obedecer o que Ele diz. Amar a Deus é obedecer. Aqui Jesus fala de forma bem clara sobre os seus mandamentos, os mandamentos que Ele deu aos seus discípulos. E a gente tem que entender essas palavras de Jesus a partir daquilo que o próprio Senhor vai falar no Evangelho de João. Porque no capítulo anterior, no capítulo 13, versículo 34, Jesus diz assim: Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Interessante esse amor que fala Jesus aqui no livro de João. A tradução da palavra amor, ela pega uma palavra grega chamada ágape, que deveríamos ter traduzido como amor incondicional. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: se vocês me amam, amem de forma incondicional um ao outro. E o que isso significa? Ora, quantas vezes as pessoas colocam condições para amar a outra pessoa? Chegam a dizer: eu não amo aquela pessoa porque ela fez isso, fez aquilo outro. Ou então, não amo aquela pessoa porque ela é assim chata, é amarga, é safada, é malandra, é intolerante. Ora, como eu disse antes, o amor ágape que Jesus fala em João não coloca condições para amar. E isto é bom frisar novamente. Este amor que fala Jesus, o amor ágape, não é um sentimento. Ou seja, eu não preciso gostar de alguém para amar essa pessoa. Pode até ser que seja meu inimigo, mas se eu amo a Cristo, eu tenho que amar esta pessoa. Isto é mandamento. Aqui amar é fazer ao outro o bem, independentemente se ela merece isso ou não, independente de eu gostar dela ou não. E uma das maiores formas de amar alguém
é intercedendo por ela, orando por ela, rogando que Deus a abençoe. Já pensou que coisa incrível? Vou orar pedindo a Deus que abençoe aquela pessoa que eu não suporto. Isso é amor. E quando ela precisar de mim, eu vou estender a mão sem cobrar nada. Apenas vou ajudar, apenas vou amar, porque eu amo a Jesus. Devemos, é claro, orar por todas as pessoas, mas orar por quem a gente gosta, isso é fácil. Mas orar por quem a gente não suporta, isso é muito difícil. Orar por aquele cunhado mala, aquela vizinha ou aquele vizinho que põe som alto, o chefe que incomoda, o empregado que tem dificuldades em largar o celular, a esposa que incomoda, o marido que não colabora, o irmão da igreja que faz fofoca, este ou aquele político que nós não gostamos, e etc. Se cumpríssemos esse mandamento do amor incondicional, tudo à nossa volta seria bem melhor, inclusive na nossa própria família. Amar o marido, a esposa, os filhos, os pais, os irmãos, os cunhados, a sogra, o sogro, de forma incondicional. Já pensou que bênção seria na tua família, na minha família? Que bênção seria na nossa vizinhança, na nossa igreja, para o nosso país? O amor incondicional transforma tudo ao nosso redor e, especialmente, transforma nós mesmos. Mas nós só podemos ter esse tipo de amor se nós nos abrimos para aquele que é o próprio ágape, o amor encarnado que é Jesus. Porque não tem como ter um amor assim sem ter a Cristo, porque isso é dádiva de Deus. É um presente de Deus a nós, às pessoas que creem nele. Deus nos capacita a amar assim pelo agir do Espírito Santo. Então, uma observação extremamente crucial para a nossa vida, para a tua vida: abra a porta do seu coração para Cristo, convide-o a entrar e fazer morada na sua vida. É o primeiro passo para ter a vida mudada e para amar desse jeito extraordinário, que é amar de forma incondicional. Então não fique sem esse amor, pois esse amor é que dá sentido e é que dá qualidade à vida. Seguimos um pouquinho na reflexão, olhando para o nosso texto. Olhamos os versículos 16 e 17, onde Jesus diz assim: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós." Jesus está dizendo que não vai deixar os discípulos sozinhos, porque Ele bem sabe o que poderia acontecer com eles: desânimo, desistência, abatimento, fraqueza e etc. Ele diz que enviará outro Consolador, sinal que Jesus também é Consolador. Ele diz: eu vou enviar outro Consolador. Ele está falando do Espírito Santo. Consolador é a tradução da palavra grega parácletos. Pará, em grego, é ao lado, e kletos é chamado. Ou seja, literalmente, o texto quer dizer que o Espírito Santo é aquele que é chamado para estar ao lado dos discípulos de Jesus. Já pensou sobre isso? Se você é uma pessoa cristã, na verdade, você não vive na solidão. Na verdade, meu amigo, você nunca está sozinho, pois o Espírito Santo está sempre ao seu lado e caminha com você. Ele está no seu descansar, Ele ali está junto com você nos seus afazeres também, Ele está ao seu lado no seu passeio, Ele está junto em todos os momentos. Deus está contigo, porque o Espírito Santo é Deus. Poderíamos dizer que o Espírito Santo é o Emanuel dos nossos dias, ou seja, o Deus conosco. Interessante a gente pensar assim. E porque Deus está sempre ao meu lado, eu jamais preciso temer o mal. Aliás, não devo temer o mal, porque Deus é muito maior do que o mal. E se Deus está ao meu lado, Deus que é todo-poderoso, então eu não devo temer nem o hoje e nem temer o amanhã, pois também o amanhã
está nas mãos de Deus. A ansiedade não pode ter lugar no meu coração, porque o Senhor está ao meu lado. Ele me defende, Ele me socorre, Ele me ajuda, Ele providencia tudo o que preciso para ter uma vida digna e abençoada. Quem tem Deus ao seu lado, em si tem tudo o que precisa para ter uma vida digna. Deus se coloca ao meu lado. Deus se coloca ao seu lado como amigo. E não como um fiscal que fica olhando os nossos erros e anotando tudo em seu caderninho. Jesus vai dizer que é amigo dos seus discípulos. Ele diz: vocês são meus amigos, se vocês fazem o que eu mando. Ou seja, lembrando o início da reflexão, se obedecemos aos mandamentos de Jesus, então nos tornamos seus amigos. E Lutero vai usar uma frase muito bonita, que é muito cara também para mim, quando ele diz: é mais consolador ter Deus como amigo do que a amizade do mundo inteiro. Então, se você tem Deus como seu amigo, como aquele que se coloca ao seu lado, então, na verdade, você pode dizer: não me falta absolutamente nada. Porque Ele é tudo o que a gente precisa para ser feliz, para ter paz e para ser recebido no céu também, quando deixarmos esta vida. Em última análise, eu diria: não te bobeia, não te fresqueia, como diz lá no Rio Grande do Sul, não te fresqueia, rapaz. Ame a Cristo, cumprindo os seus mandamentos. Deus te ajuda nisso. Aliás, sem Deus, você nem cogitaria em obedecer a Cristo, porque Ele é quem coloca no teu coração este desejo. Mas se você se fecha a Deus ao agir do Espírito Santo, de forma alguma, Ele vai arrombar as portas da tua vida. O Espírito Santo quer estar ao seu lado. Mas se você o desprezar, não querendo saber de Cristo, então Ele também vai embora. E ficar sem a amizade de Deus é a pior coisa que a gente pode fazer. Bem, a gente até tem que cuidar quando fala nesse tipo de assunto, pois pode haver má interpretação. Porque talvez você pense assim: bom, se Deus está ao meu lado, então eu posso ficar numa boa. Se eu tiver algum problema, é só orar e pronto, vai tudo se resolver. Eu gostaria de trazer uma pequena ilustração para nos ajudar na reflexão também nesse momento. É a história de um velho sábio que certo dia estava caminhando por uma estrada de chão, porque ele gostava muito da vida rural, onde ouvia os passarinhos e tinha sempre ar puro. E havia um jovem que admirava muito este sábio, e encontrando o velho homem, perguntou se podia caminhar junto com ele, e o sábio concordou. E no caminho, eles se depararam com um homem cuja carroça tinha furado pneu. E o homem estava orando de joelhos ao lado da sua carroça, pedindo a Deus que o socorresse. O jovem disse: vamos ajudá-lo. E o sábio disse: não, vamos em frente, vamos em frente. O jovem não disse nada, mas não entendeu esta atitude do velho homem. Chegando mais à frente, eles viram um outro homem, xingando e maldizendo o seu cavalo e a sua carroça, porque a sua carroça ficou atolada na lama. E o homem todo sujo estava empurrando a carroça com tanta força que seus ombros estavam machucados, mas ele não desistia. E o sábio, vendo esta cena, disse ao seu aprendiz: vamos ajudá-lo. E entraram na lama e, com muito esforço, conseguiram desatolar a carroça daquele homem. Este agradeceu muito e seguiu o seu caminho feliz. O jovem, pelo caminho, não parava de pensar e se indagar. E o sábio, percebendo que o rapaz estava cheio de dúvidas, lhe perguntou: meu filho, o que está te atormentando? E o jovem disse: eu pensei que você era um homem sábio, mas como você deixou de lado um homem que crê em Deus e socorreu aquele outro homem incrédulo que estava xingando, que estava reclamando? E o sábio, sentado em uma pedra, olhou dentro dos olhos daquele rapaz e disse: vou lhe explicar e preste bem atenção no que eu vou dizer. O primeiro homem estava acomodado com a situação. Ele queria que Deus resolvesse tudo. Orou,
mas ele não tinha atitude. Já o outro estava bravo, não porque fosse uma pessoa ruim, mas porque queria sair daquele atoleiro. Ele se esforçou, ele entrou na lama, ele se machucou para salvar o seu animal e a sua carroça. Ele teve atitude. Foi por isso que eu o ajudei. Esse é um grande ensinamento para todos nós. É claro que nós não devemos xingar. É claro que devemos orar, mas que a nossa oração ande de mãos dadas com a nossa ação. Se a nossa carroça está na lama, oremos, mas entremos na lama também para desatolar a mesma. Deus nos dará forças, Ele está ao nosso lado e, se necessário, colocará alguém para nos ajudar. O fato de Deus estar ao nosso lado não nos exime de trabalhar. Ore e trabalhe. Deus vai te ajudar a sair do atoleiro. Vamos dar uma olhada mais para frente no nosso texto, no versículo 19. Jesus diz assim: porque eu vivo, vós também vivereis. Interessante e bonita esta fala de Jesus. Ele está falando da vida. Mas de que vida Jesus está falando? Em outro momento, neste evangelho mesmo, em João 10:10, Jesus diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Em grego, a palavra usada aqui para falar de vida é zoe. E essa palavra é mais significativa ainda do que a palavra grega bio, que também significa vida. Esta palavra zoe se refere a toda a existência humana, e não apenas no sentido físico, no sentido biológico, mas a tudo que é essencial para se ter uma vida com qualidade. Ou seja, se refere a trabalho, a lazer, a dormir, comer, beber, amar e etc. E quando Jesus vai falar que vem trazer vida plena, nós devemos entender que esta vida plena depende totalmente de Deus. Ele cria a vida e Ele a mantém. Esta vida plena é uma dádiva de Deus. Está nas mãos de Deus e só Ele pode dar. O mundo, com seus atrativos, nem chega perto à vida plena que temos em Cristo. O mundo prega que a vida plena está ligada a ter muitas coisas materiais. E quantas vezes nós, cristãos, achamos que devemos agir da mesma maneira, que isso está certo, que deve ser assim mesmo. Nós desviamos nossos olhos da vida maravilhosa com Deus para cobiçar o que este mundo diz que é bom. Tem uma certa ilustração contada pelo pastor norte-americano, pastor Paul Washer, que me chamou muita atenção. Ele fala de uma doação milionária feita a uma pessoa. Porém, quando ela foi receber a doação, disse que só iria aceitar se aquela doação viesse acompanhada de um par de meias sujas. E você pode pensar, opa, mas que cara idiota, porque ele quer um par de meias sujas? Mas é assim que um monte de gente que se diz cristã tem agido. São pessoas tão preocupadas com dinheiro que se esquecem que o mais importante é uma vida com Cristo, aqui e na eternidade. Acham que precisam de meias sujas desse mundo para serem felizes, ou seja, acham que precisam de ter isso e mais aquilo e aquilo outro que o mundo oferece, ou melhor, que o mundo vende. Quando, na verdade, Deus tem ricos tesouros para nós. Mas muita gente prefere confiar mais no mundo do que em Deus. São pessoas que correm atrás de meias sujas e perdem a vida maravilhosa que só Deus pode conceder. Ainda um pouco mais no texto, e com isso também eu vou finalizando a mensagem, Jesus diz nos versículos 18 e 19, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Que interessante, irmãos e irmãs, a palavra órfão aqui não significa apenas que a pessoa está sem pai nem mãe, mas significa que ela está completamente abandonada.
Quantas vezes mesmo que a gente tenha família, pai, mãe, namorado, namorada, filho, filha, amigos, amigas, quantas vezes nós nos sentimos abandonados. Parece que estamos sozinhos, que ninguém compreende a nossa dor, aquilo que nós estamos passando. Mas aqui há um consolo todo especial. Jesus não nos abandona. Jesus entende a nossa dor. O Espírito Santo que vem para ser o Paráclito, aquele que se põe ao nosso lado, não é qualquer um, ele é o Deus Todo-Poderoso que se coloca ao nosso lado para nos fazer companhia, para nos perdoar, nos acolher e também para dizer a nós: olha, eu estendo a mão para ti, eu entendo a tua dor, eu te conheço melhor do que qualquer outra pessoa e eu te ajudo. Portanto, eu diria para você: conte tudo a Deus. Ore, confie, Ele é compreensível e é amoroso. Interessante também quando Jesus vai falar aquilo que nós refletimos há pouco, né? Porque Ele vive, nós viveremos. Aqui eu gostaria de dizer, claro, que também é a questão da vida eterna. Porque nós todos teremos que enfrentar a morte, mesmo que a gente não queira falar sobre ela. É algo que vem um dia. E a gente também tem que estar preparado para este momento. E Jesus nos diz que nós viveremos porque Ele vive, ou seja, que a morte não é o fim de tudo. E não é o fim de tudo porque Jesus venceu a morte. Ou seja, nós seremos ressuscitados e viveremos para sempre com Deus. Isso tira o nosso medo da vida e tira o nosso medo também da morte, porque Ele tem preparado algo especial para os seus no seu reino. Eu vou concluir a reflexão dizendo o seguinte: algumas pessoas, quando me ouvem pregar sobre este texto, de repente podem até se atemorizar de ouvir que é necessário obedecer aos mandamentos de Jesus, o mandamento de forma especial de amar ao outro de forma incondicional, para ser amigo de Cristo. Podem se atemorizar, pensar que não vão conseguir fazer isso. Interessante o que Lutero vai dizer quando ele medita sobre esse texto. Ele diz assim: aqui nesse texto, de forma alguma existe ira, ameaça ou terror para os cristãos. Aqui há apenas um sorriso amigo e um doce consolo nos céus e na terra. Não fique com medo. Se você não tem esse amor incondicional do qual falei no início da mensagem, mas você quer esse amor, peça a Deus e Ele te dá esse amor. O texto nos revela o sorriso amigo de Deus e o doce consolo que vem do Senhor. Então eu gostaria de finalizar te perguntando: você está longe de Deus, desse sorriso amigo e desse doce consolo? Você se distanciou de Deus, deixando de lado o mandamento de Cristo, ou seja, não amando de forma incondicional o seu semelhante, mas colocando condições e barreiras para o amor? Você se sente sozinho, como se fosse um órfão? Deus está te convidando a uma mudança muito profunda na sua vida. A mudança operada por Deus só acontece se você permitir, e ela vem pelo agir do Espírito Santo. O Espírito Santo quer entrar na sua vida e derramar em seu coração o amor que você diz que não tem, que é o amor ágape, que na verdade só Deus tem para te dar. Então ninguém nasce com esse tipo de amor. Esse amor é uma dádiva de Deus. Se você se abrir ao agir de Deus, Ele vai te dar a vida que o mundo não tem para dar. Ele vai te dar uma vida com qualidade. Você não terá medo das adversidades da vida, pois o Paráclito, o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, caminha junto contigo e está sempre ao seu lado. Ele pode e quer te ajudar. Então, se você deseja uma vida assim bonita, mas não isenta de problemas, eu te convido a orar comigo, a entregar a sua vida a Cristo, a Deus. Eu te convido para você receber a Deus na pessoa de Jesus, e virá sobre você a doce presença
do Espírito Santo. Se você quiser, ore comigo. Querido Deus, eu não quero andar com medo, medo de viver e nem medo de morrer. Eu não quero ter medo das adversidades, mas quero confiar inteiramente em Ti, confiar a tal ponto que mesmo que eu ande por um vale escuro, eu não tenha medo, porque Tu estás ao meu lado. Eu quero que Teu Filho Jesus entre em minha vida como Senhor e Salvador, e assim eu o recebo. Que a presença do Espírito Santo esteja sempre comigo, pois assim o mal não prevalecerá. Eu oro, querido Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vamos fazer a oração final. Eu te convido para a oração final e depois nós oraremos juntos também a oração do Pai Nosso. E mais para o final, então, eu darei a bênção
em nome de Deus. Então eu te convido para, nesse momento, você curvar a cabeça onde você está, para nós fazermos esta oração. Querido Deus, pelo agir do Espírito Santo, eu te peço, Senhor, me capacites a fazer aquilo que Tu queres que eu faça, a ser a pessoa que Tu queres que eu seja. Alguém que não julga o meu semelhante, mas que o compreenda. Alguém que não cobra dos outros o amor, mas que eu faça o bem em todas as circunstâncias. Querido Deus, desvia os meus olhos dos meus interesses tão egoístas e mesquinhos e faze-me olhar para quem de mim precisa. Que minha mão não esteja encolhida para ajudar e nem as minhas pernas paralisadas, que eu não possa ir na direção de quem carece do meu auxílio. Que meu amor por Ti, Senhor, seja tão grande que obedecer os Teus mandamentos não me seja algo penoso, mas seja um privilégio para mim. Querido Deus, que eu busque uma amizade muito profunda contigo, que eu não troque por nada neste mundo a grande alegria da Tua companhia, que eu não me sinta abandonado, muito pelo contrário, que a Tua companhia me tranquilize e a tristeza não me alcance, que a vida que vem de Ti corra como um rio na minha direção e nada, Senhor, me impeça de me banhar em Tuas águas santas. Querido e amado Deus, que Teu Espírito Santo venha como vento que remove as folhas secas da minha árvore e traga saúde a todo o meu ser. Olha, Senhor, também para a minha casa, para a minha família, e não permita, Senhor, que ninguém das minhas relações se percam, mas todas as pessoas sejam agraciadas pela salvação de uma vida vazia, de uma vida sem graça que o mundo oferece. Salva todos e todas de uma vida separada de Ti, também na eternidade, pois longe de Ti é o inferno. Abençoa, Senhor, a minha casa, para que seja um lar de boa acolhida e de agradável convivência. Que não nos falte o pão e nem a alegria de viver. Abençoa, Senhor, também os meus estudos, que sejam frutíferos e bons. Abençoa o meu trabalho para que eu possa prosperar em tudo o que eu fizer. Abençoa a minha vida de fé, para que o amor à oração cresça e também o apego à Tua palavra. Estejas Tu também, Senhor, olhando pela nossa comunidade. Ó Senhor, faça com que nós não desanimemos diante desta pandemia, mas nos mantenhamos firmes na fé nesses dias de escuridão. Que continuemos sendo luz num mundo tão carente e que vive em trevas. Abençoa, Deus, nossos governantes e dá sabedoria e boa vontade para administrarem a nossa nação conforme a Tua vontade. Abençoa as pessoas que trabalham na área da saúde e ajude-as, Senhor, para que tenham força. Guarde-as, Senhor, de todo o mal, bem como as pessoas de suas relações. Abençoa também os enfermos, que sintam a Tua companhia e não se desesperem, mas recebam de Ti a força curadora de todos os males. Abençoa os enlutados e consola-os com o Teu Espírito. Olha, Senhor, pelos idosos e dê a eles segurança, força e novo ânimo nesses tempos difíceis de pandemia. Abençoa também os educadores e os alunos para que possam exercer as suas atividades da melhor forma possível. Cuida, Senhor, dos pobres, dos fracos, dos sem teto, das pessoas que estão desamparadas. Freia o avanço do novo coronavírus e dá que uma vacina seja encontrada para que se volte à normalidade que Tu queres. Oramos, Senhor, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar o Pai Nosso, dizendo: Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Antes da bênção final, desejo que você tenha uma semana marcada pela presença do Senhor, que Ele te acompanhe, que Ele te guarde em todos os momentos. Receba a bênção do Senhor. Que Deus, pelo agir do Espírito Santo, derrame sobre ti o seu amor, de tal sorte que ames o teu semelhante de forma incondicional e ames o teu Deus acima de tudo e de todos. Que sejas amigo do Senhor e usufruas da sua doce companhia enquanto viver. Que a solidão não encontre espaço na tua vida e nem o medo seja a tua companhia. Que teus dias sejam bonitos e tuas noites de agradável descanso, e até que a gente possa se ver novamente. Que Deus te guarde nas palmas das suas mãos. Amém.